sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Nós já estamos aqui encerrando essa carta. Nós caminhamos por ela capítulo a capítulo, aprendendo do Senhor através da vida de Paulo, edificando a igreja do Senhor. O cristão, de um modo geral, deveria observar essas cartas, ou todo o Novo Testamento, ou toda a Escritura, de uma forma submissa à graça de Deus e entendendo que a Bíblia é a maneira e a forma de Deus se auto-revelar absolutamente para nós, para a igreja do Senhor, para a sua igreja. Quando Deus levanta esses homens, estão na história, os profetas, os reis, os apóstolos, os seus servos, suas servas, Ele levanta com um propósito. Todos eles têm sempre um propósito. É alertar o seu povo, é exortar o seu povo, é disciplinar o seu povo para a sua redenção, para o dia do seu juízo, para o grande dia do Senhor. Nós vivemos nessa expectativa. Quando Deus voltará para restaurar todas as coisas e buscar a sua igreja e redimir todo o seu povo. Então, irmão, toda manifestação de Deus por meio da sua palavra está nos levando a adorá-lo, a conhecê-lo como Deus Redentor no mundo caído pelo pecado. Então, é muita graça. Deus não tinha qualquer obrigação nenhuma de se auto-revelar, e não só isso, de mostrar qual é a sua intenção e seu objetivo para com o seu povo, para com sua igreja. Mas ele faz isso por graça e misericórdia e compaixão, para nos reanimar, para nos fortalecer, para avivar a nossa fé, para que nós aguardemos a sua segunda volta, cheios de graça, de alegria e de gratidão a Ele. Olha como é que Paulo encerra essa carta aqui no verso 22 do capítulo 5. Ele vai dizer que qual é o objetivo dele e do Senhor para com sua igreja. Ele diz aqui: o mesmo Deus da paz que vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós temos aqui, irmãos, o propósito de Deus, o propósito de Paulo e a finalidade de nós conhecermos a palavra de Deus, de nós conhecermos o Senhor. Eles encerram assim: o fiel é o que vos chama, o qual também o fará. O fará o quê? Nos conservará íntegros e irrepreensíveis até a vinda de Cristo Jesus. Então, irmãos, quando nós abrimos essa carta de Tessalonicenses, qual é o objetivo primário de Paulo? Levar a igreja a esse entendimento. Trazer para a igreja a revelação de Cristo, a revelação da sua redenção final. Que aquele que começou a boa obra, em cada um, vai completá-la até o dia da volta de Cristo. Então nós estamos caminhando nesse processo. Deus está edificando a sua vida em nossa vida. Ou a sua obra em nossa vida, para que, quando Ele voltar, Ele nos encontre íntegros e irrepreensíveis diante dEle. Irmãos, isso é muita graça. Isso é muito amor para com sua igreja, para comigo e para com você. Então Deus se nos revela e nos faz consciente da sua vontade, do seu propósito, do seu objetivo final, do seu projeto redentivo. Vamos ler do verso 12 até o verso 14, é o que nos importa hoje. Paulo está fechando a carta, essa primeira carta à igreja de Tessalônica,
E ele começa, a partir do verso 12 aqui, a dar várias orientações, vários conselhos, várias exortações à igreja, ao povo, à liderança da igreja. E a gente vai perceber que ele começa a exortar primeiro aqui a liderança da igreja. Como é que ela vai se portar na condução da igreja. E depois vai falar aqui também para os irmãos. Qual o seu objetivo, irmãos? Está no capítulo, está no verso 22 da sua carta. Que a igreja cresça no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, né, e aguarde a volta do Senhor, né, em santidade e vivendo uma vida cristã digna do Evangelho de Cristo. Diz assim o verso 12 do capítulo 5 da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Desculpe, irmãos. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e os que vos presidem no Senhor, e vos admoestam, e que os tenhais com amor e máxima consideração, por causa do trabalho que realizam, viver em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consolei os desanimados, e amparei os fracos, e sejais longânimos para com todos. A gente vai parar justamente aqui, né, nesse verso 14 aqui. E nós vamos continuar no próximo domingo aqui, do verso 15 em diante. Irmãos, no capítulo 5, o apóstolo Paulo chama a atenção da igreja para a nova conduta de vida cristã e também da comunidade, e também dos relacionamentos entre os irmãos, para que eles se conduzam em santidade até a segunda volta de Cristo. A igreja não deveria gastar suas energias especulando data e época da segunda volta de Cristo, mas vivendo na santa conduta de vida trazida pelo Evangelho de Cristo até a segunda volta de Jesus. Então, Paulo está sempre falando sobre esse ponto, essa expectativa santa. Como é que ela tem que ser vivida? Como é que ela tem que ser esperada? Não é? Em que modo a igreja vai se conduzir, não é? Aguardando a volta de Cristo? Os cristãos daquele contexto não deveriam confundir a tribulação intensa que estavam vivendo com a grande tribulação profetizada por Jesus Cristo e sinalizada por ele em Mateus 24. Depois você abre e você lê todo esse capítulo de Mateus 24. Os cristãos não deveriam parar de trabalhar, não deveriam se intrometer na vida dos outros, não deveriam viver na imoralidade, como alguns no contexto aqui estavam vivendo. No capítulo 5, Paulo está orientando a igreja para o foco principal da vida dos irmãos: viver na conduta cristã em todas as áreas da vida até a volta de Cristo. Por quê? Ele vai dar razão para isso aqui. Vocês são filhos da luz, filhos do dia. Vivam conforme a luz de Cristo que habita em vocês. Está no verso 5, né? Verso 5 e 4 do capítulo 5. O testemunho de vocês não pode ser de quem vive nas trevas, na noite, no pecado. Deus destinou vocês para a salvação e não para a ira. Olha que coisa linda aqui no capítulo 5, verso 7, né? No verso 9, diz assim: porque Deus não nos destinou, aqui Paulo se inclui junto com a igreja, para a ira, para o dia da ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Então está aqui o propósito da igreja. Está aqui, irmãos, qual é o objetivo da igreja? Qual é o objetivo que Deus tem sobre a igreja? Não é? Nós fomos destinados para alcançar a salvação em Cristo Jesus. Que salvação? A salvação final, com a sua volta. A completitude da salvação, né? Quando Cristo vier buscar e restaurar, né, todas as coisas e a sua igreja. No contexto da carta, Paulo envia Timóteo a Tessalônica para fortalecer a fé dos crentes, para instruí-los
a terem uma conduta de vida vigilante e sóbria, dentro e fora da igreja, até a volta de Cristo. Aqui é o testemunho interno e o testemunho externo da igreja. Isso aqui, irmão, é importantíssimo para mim e para você. Isso marca, isso faz toda a diferença com relação à vida da igreja. Nós devemos, a nossa conduta de vida, ela deve ser a mesma, aqui e lá fora. Ele fala, vocês são filhos da luz, então que brilhe a nossa luz lá fora. Para que as pessoas, ao verem as nossas boas obras, glorifiquem a Deus. E reconheçam que Deus habita em você, habita em nós. Eu creio que a nossa maior luta, irmãos, hoje, é justamente essa. É o nosso testemunho externo da nossa fé. É muito fácil ser crente na igreja. Muito fácil. Porque aqui as lutas são menores, a tensão para testemunhar é menor, mas se bem que existe também. Mas lá fora, irmãos, a pressão tudo lá fora é contra nós. É contra nós. A ideologia do mundo, a sua filosofia, o modo de vida, as influências, né, que nos cercam, tudo depõe contra o Evangelho de Cristo. Tudo depõe contra o testemunho da minha fé. E aí que está o nosso desafio. É nesse contexto nós nos mantermos vigilantes e sóbrios. E não negar a nossa fé, não se esconder, não esmurecer. Mesmo que isso traga para a gente sofrimento. Porque, irmãos, não existe cristianismo sem sofrimento, sem sacrifício, seria a palavra mais certa. Cristianismo é sinônimo de sacrifício. O tempo todo. O tempo todo, irmãos. O chamado de Cristo para nós é: aquele que quiser vir após mim, tome sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. É interessante que a cruz vem primeiro, não vem por último. Porque a cruz vai simbolizar o nosso sacrifício de seguir a Cristo. Sacrificar a nossa vida. Não negá-lo. Mas, irmãos, a gente acha que a vida cristã aqui na terra é para ser vivida como o céu na terra. E Jesus nunca prometeu isso. Nunca prometeu o céu na terra. Não tem como isso acontecer nesse contexto. Não tem como. Nós vivemos numa luta. E qual é o nosso desafio? Testemunhar a nossa fé, mesmo pagando o preço do sofrimento. Olha para os apóstolos, que estão mais próximos de nós. Olha para a vida de Paulo. Olha para a vida de Jesus Cristo. Então, a nossa vida tem que ser cópia da vida deles. E principalmente da vida de Jesus. Timóteo volta e traz um relatório cheio de boas novas para Paulo. A igreja tinha uma fé operosa, um amor abnegado e era firme na esperança em Cristo. Mas havia ainda na igreja pecados que precisavam ser corrigidos e desafiavam a liderança para combatê-los. Isso aqui é a igreja do Senhor. Ela não é perfeita, nós não somos perfeitos. Mas ela caminha, ela busca a perfeição. Ela busca a coerência da vida cristã. E essa é a nossa luta contra o nosso próprio pecado. Paulo escreve o capítulo 5, dos versos 12 a 15, o que nós acabamos de ler, rogando e exortando os líderes da igreja e a igreja, né, para admoestar os insubmissos, consolar os desanimados e amparar os fracos e suportar todos com longanimidade. Então a gente começa a perceber que essa igreja aqui ela não é perfeita, mas que ela está caminhando com o Senhor em busca dessa perfeição. Mas que é necessário ela ser exortada, ela ser disciplinada, né, e se corrigir os pecados que estavam acontecendo na igreja. E isso era o papel da liderança. Por isso que ele começa assim no verso 12. Agora rogamos, irmãos,
Que acateis com apreço, aqui ele está falando para a igreja, para todos. Que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. Então ele está falando de quem para a igreja? Da liderança da igreja. Olha, nós rogamos a vocês que vocês acatem, né, com apreço aqueles que pastoreiam a vida de vocês. Então, o nosso tema hoje, irmãos, da nossa exposição é Conselhos Divinos para a Igreja do Senhor. Paulo está aqui, né, aconselhando a igreja, a liderança, para que a liderança tome posição diante da igreja. São conselhos divinos. E veremos no texto que nós lemos, do verso 12 ao verso 14, duas lições básicas aqui. A gente pode até ter mais aqui, mas eu vou me ater aqui a essas duas aqui. A primeira, ter apreço pela liderança da igreja é imperativo, é uma ordem. Imperativo porque todo cristão consciente, né, deve, irmãos, né, ter apreço pela liderança da igreja quando ela é submissa à Escritura, quando ela é fiel à palavra de Deus, quando o testemunho da liderança condiz com as Escrituras. Então a igreja deve ter apreço pelos seus líderes. Segunda lição, é a necessidade de disciplinar a igreja. É outro imperativo. A necessidade de disciplinar a igreja é imperativa, é uma ordem. Agora, vamos entender disciplina não do modo pejorativo, como nós entendemos muitas vezes, ou como nós aplicamos com os nossos filhos. A palavra disciplina, né, interessante no contexto da Escritura, vem da palavra paideia, que origina pedagogo. O que é um pedagogo? É um educador, é um professor que caminha com o seu pupilo ao lado, ensinando, instruindo, corrigindo e aprumando ele na vida, dentro dos princípios éticos e morais da vida. Então, a função da disciplina, irmãos, é uma função pedagógica. Não é uma função de exclusão. Não é uma função de lançar para fora, de expulsar do meio. Não. É antes o contrário, é trazer para junto, para caminhar junto, para pedagogicamente instruir, disciplinar, discipular, exortar, encaminhar, ensinar a palavra de Deus, a doutrina do Senhor. Então, a disciplina ela é imperativa na igreja. Como nós vamos dizer aqui no contexto, aqui que nós já acabamos de ver aqui, Paulo já trazendo a disciplina para a própria igreja. Então, vamos começar pela o nosso primeiro ponto. Ter apreço pela liderança da igreja é imperativo. Paulo já havia ensinado com precisão sobre o dia do Senhor e de como seriam os sinais da sua vinda. Seriam sinais visíveis. Paulo agora está preocupado para as implicações da conduta cristã no cotidiano da nova vida da igreja. O fato é, nem tudo na igreja estava em harmonia, como nós acabamos de ver aqui. Havia uma crise de conduta, de como viver a vida cristã em comunidade. Havia uma tensão nos comportamentos, nas relações pessoais dos crentes dentro da igreja com a liderança. Então a gente começa a perceber, irmãos, que não existe igreja perfeita. Não existe. Por quê? Todo mundo que faz parte dela é imperfeito. Mas o que é bom disso aqui? O que é que vai nos afunilar? O que é que vai nos burilar? A doutrina de Cristo, a sua palavra. E justamente quem vai exercer essa função de trazer a doutrina para a igreja e que a doutrina burilha a igreja, pula a igreja, edifica a igreja, disciplina a igreja, conduz a igreja para o caminho correto. A liderança, explicando, ensinando a igreja. Observe como ele começa no verso 12. Agora, isso aqui é bem interessante, né? Esse advérbio aqui. Agora quer dizer, neste momento, nesse instante, Paulo está preocupado com essa realidade. Paulo usa um advérbio de tempo para chamar a atenção da igreja para algo urgente que precisa ser tratado. Irmãos,
todo pecado tem que ser tratado, independentemente de quem seja ou de onde ele surge. Nós temos que tratar isso aí, é urgente isso aqui. Nesse contexto aqui, era uma insubmissão à liderança. Isso teria que ser tratado com urgência. Com urgência. Em seguida, ele roga. Agora, vos rogamos, irmãos. Ele pede que a igreja dê atenção, muita atenção, para um assunto que deve ser tratado. Ele vai trazer isso aqui logo em seguida. Paulo está se dirigindo à igreja para tratar a crise com a autoridade instituída por Deus na igreja. Na igreja. Alguns irmãos não estavam aceitando a liderança da igreja. Paulo então diz: vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço a liderança que Deus colocou na igreja. A expressão verbal rogar, no contexto aqui, significa pedir com a intenção de ser atendido. Não é algo vago, mas é algo que deve ser compreendido, entendido e posto em prática. O fato é, a jovem igreja de Tessalônica não estava dando o devido valor e respeito aos seus líderes, aqueles que governam, dirigem e pastoreiam a igreja. Os insubmissos poderiam estar jogando a igreja contra a liderança. E se isso não fosse tratado com urgência, provocaria um racha na jovem igreja. Olha só o que está dizendo aqui, irmãos. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço, observa aqui, os que trabalham entre vós, os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. A ordem de Paulo é esta, para os insubmissos: acateis com apreço a liderança da igreja. Paulo faz um apelo aos irmãos que estão desprezando a liderança da igreja. Qual o apelo dele? Observem o trabalho deles, conversem com eles, questionem os seus líderes, perguntando, tirando as dúvidas sobre o papel deles para que não caiam no pecado da rebeldia. Então, é interessante aqui que Paulo motiva esses insubmissos, né, a observarem o trabalho, o governo e a presidência deles. Observem isso, para depois vocês tirarem suas conclusões. A palavra acatar, não é, significa considerar, honrar, obedecer. Como ele diz aqui, agora rogamos, irmãos, que acateis. Então, considerem os seus líderes, observem os seus líderes, o que eles fazem, a maneira que eles fazem, como eles se conduzem, como eles se portam diante de vocês. Eles exploram vocês, eles abusam de vocês, eles mentem para vocês, eles são cheios de artimanhas. Observem isso. Ou são fiéis às Escrituras. Observem se estão pagando preço por serem crentes, por testemunhar a fé. Então, Paulo se coloca aqui também, irmãos. Porque nós rogamos, eu também rogo junto. E não era incomum naquele contexto, né, os homens ali que perseguiam Paulo levantarem falso testemunho a respeito dele. Isso afetava a igreja. Porque Paulo era um líder, né, muito influente na época. A palavra apreço significa acreditar. Então, acatar com apreço a liderança da igreja, instituída por Deus, é demonstrar consideração e honra, obedecendo seu governo por meio da liderança constituída por Cristo. É reconhecer que Deus vocacionou e chamou esses líderes para presidir a igreja, devendo eles, os líderes, temor e submissão aos princípios das lideranças bíblicas, ordenado por Deus em sua palavra. Reconheçam, não é? É outra palavra que ele usa aqui. Reconheçam o que eles estão fazendo em favor da vida de vocês e da igreja do Senhor.
alguns irmãos estavam vivendo de forma desordenada, irmãos, na vida pessoal, na vida em comunidade, e tinham dificuldades em se submeter à liderança da igreja. Isso causava um prejuízo grande para a igreja. Paulo chama a atenção da igreja, desses irmãos, para observarem 3 atitudes da liderança da igreja naquele contexto. Primeiro, eles trabalham. Está aqui, ó. O que significa isso no contexto? Significa pôr a mão no arado. A liderança não está ociosa, displicente, indiferente à vida da igreja. Eles estão trabalhando arduamente, baixo, né, o temor do Senhor, segundo o chamado e a vocação de Deus para o crescimento da igreja, no conhecimento do Senhor e na expansão do evangelho no mundo. Então, esse é o trabalho da liderança da igreja. No contexto, Paulo se referia a um trabalho árduo, fatigante, estressante, sem trégua, com perseguição, perdas humanas, prisões, açoites e martírios em favor dos irmãos e da igreja. Era isso que deveria ser observado por esses insubmissos. Para muitos irmãos, ainda hoje, não é? O entendimento hoje da igreja, da grande maioria, é que o pastor tem que sofrer. O pastor tem que sofrer. Ele tem que passar privação, ele tem que passar muita provação, ele não tem que ter vida tranquila, não, ele tem que estar sob a pressão dessa tensão aí. Então, a igreja, muitas igrejas levam o pastor a essa exaustão. Não reconhece o seu trabalho. E acham normal o pastor passar necessidades básicas. Isso, irmãos, isso está errado. Isso é insubmissão. Isso é desprezar, isso não é acatar com apreço, né, o pastor da igreja. O pastor não tem que sofrer da forma que a igreja deseja, porque ele já sofre o peso do chamado e da vocação dele. Da vocação dele. E é isso que tem que ser levado em conta nesse trabalho aqui. O contexto, Paulo se referia a um trabalho árduo, fatigante e estressante. Então, Paulo se colocava nesse contexto, porque ele vinha sofrendo pressões, açoites, juras de morte, mas continuava firme ali, trabalhando para o Senhor e edificando e fundando as igrejas. E aquele que ele deixava nos locais para liderar a igreja sofreu as mesmas perseguições. O contexto aqui, irmão, é o 1º século. Império Romano. O império que foi carrasco com a igreja. Perseguiu a igreja até o ano 325, de uma forma desumana. Desumana. E nem por isso, irmãos, a igreja esmoreceu, deixou de existir, e os homens de Deus, não é, correram com medo da perseguição. Não. Foram fiéis ao Senhor. Não é? Hendrickson comenta esse texto aqui. São homens que se empenhavam no interesse de seus irmãos, realizando um grande labor espiritual, explicando o Evangelho, advertindo, admoestando, auxiliando, encorajando em meio a grandes dificuldades, em meio a grandes tribulações, e orando pela igreja. Trabalho da liderança, trabalho dos pastores. Ele continua aqui, eles presidem, trabalham e presidem. O que significa presidir no contexto do texto aqui? Presidir, irmãos, é ir na frente, é tomar a dianteira, é dirigir. Paulo está aqui falando da responsabilidade de governar a igreja como quem governa a sua casa, como quem dirige bem a sua família, protegendo, cuidando dela, sustentando-a em oração, em ensino e discipulado, alimentando a igreja. Moisés, ali em Êxodo, como a gente está lendo agora nesses dias, né, traduz claramente o significado desta palavra,
quando conduziu o povo de Deus à terra prometida. O pastor tem um papel de conduzir a igreja que pastoreia na fé até a segunda volta de Cristo. Agora, voltando para Moisés, irmãos. Como Moisés presidiu aquele povo que ele tirou do Egito? Dá uma lidazinha em Êxodo, para você ver como foi penoso, desgastante, trabalhoso, né, a condução do povo com Moisés. Dá uma lida. Ali logo no começo ali os 15 primeiros capítulos, né, do livro de Êxodo, né, e um pouquinho mais para frente. O povo no deserto, irmãos, era um povo rebelde, murmurador. E Moisés ali, irmãos, firme, presidindo, indo na frente do povo, conduzindo, né, o povo até a terra prometida. Os que presidem são aqueles que foram designados pelo Senhor e que têm as qualificações derivadas de Cristo. Exercem sua liderança com zelo e no temor do Senhor. Assim como foi com Moisés. Esses que presidem a igreja, irmãos, no contexto aqui, não abusam da igreja, não exploram a igreja, não encharcam a igreja com práticas alheias ao evangelho, não se intimidam em expulsar a falsa doutrina, o falso mestre, o falso evangelho, a falsa liderança e os falsos crentes. E não é fácil isso, irmãos. É uma luta isso aqui. É uma luta, é um desafio. Presidir, levar adiante a igreja, chamando a igreja. Vamos lá, é por aqui, o caminho é esse. Essa é a visão, essa é a doutrina, essa é a liturgia. Vamos caminhar por aqui. Escuta a palavra de Deus, entendam, prestem atenção, participem do culto de oração, participem, estejam presentes, venham à igreja para serem edificados, para serem moldados pela doutrina e pelo evangelho de Cristo. E por fim, irmãos, ele fala aqui que eles também admoestam. Trabalham, presidem, admoestam. Admoestar no texto tem pelo menos 3 significados. A palavra admoestar aqui. O primeiro, instruir a viver na conduta da fé bíblica. O pastor, a liderança, admoesta a igreja para que ela viva numa conduta de fé bíblica. Para que ela pratique e aplique a doutrina que ela escuta na igreja à sua vida prática. Isso é admoestar. Isso é a instrução para isso. Isso é admoestar. Segundo significado, sentido da palavra admoestar, repreender. A má conduta na vida dos cristãos. Repreender mesmo. Chamar o irmão e conversar. Você está em pecado, tem que consertar isso aqui. Não é assim que se vive. Cristianismo não é isso. Abre os olhos, fique atento. É uma repreensão, irmãos. Por quê? Porque ele deseja o bem do irmão, o bem do corpo de Cristo. Então ele também, admoestar é repreender a má conduta da vida na fé da igreja. E por fim, irmãos, também é advertir, mostrar as consequências de uma má conduta de vida na fé bíblica. Se você continuar nessa situação, nesse tipo de pecado, as consequências são essas. Você vai sofrer as consequências. Então, arrependa-se e mude de vida. Então, isso é a admoestação da igreja. E cabe a quem? A liderança da igreja, ao pastor da igreja. E no contexto aqui, a gente vai ver que Paulo motiva a liderança, né, a admoestar e a exortar os insubmissos, a consolar os desanimados e a amparar os fracos e amparar os fracos. Isso aqui era a igreja de Tessalônica. Tinha insubmissos, tinha os desanimados e tinha os fracos na fé, como tem em toda a igreja. Henrique comenta esse texto aqui. Os que admoestam são aqueles líderes que despertam a mente de seus irmãos para obedecerem às doutrinas do Senhor. Olha que coisa linda isso aqui, irmãos. Coisa linda isso aqui. Paulo roga aos insubmissos
e voluntariosos que observem seus líderes, olhando o fiel trabalho cheio de temor e zelo ao Senhor que eles fazem, ou que eles realizam, olhando o testemunho pessoal deles e de sua vida familiar. Simples assim, irmãos. Simples assim. Para que você acate com apreço a sua liderança. Esse é o fundamento. O verso 13, irmãos, é a conclusão desse aconselhamento de Paulo. O que diz o verso 13 aqui, o final do verso 13 aqui? Olha só. Vivei em paz uns com os outros. Olha que coisa interessante isso aqui. Diz o verso 13. E que tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Paulo exorta os insubmissos a amarem de verdade seus pastores, observando o que eles estão fazendo em favor da vida deles e da igreja. A igreja, observando o testemunho da sua liderança, naturalmente iria amar seus líderes, tendo-os em máxima consideração por causa do testemunho deles em Cristo. Penso que Paulo está se colocando como exemplo, e é fato isso aqui. Pois ele estava sofrendo na pele os ataques dos insubmissos e dos desordenados e de algumas igrejas que o perseguiam. Porém, no final do verso 13, ele acrescenta: vivei em paz uns com os outros. O que tem a ver essa frase de Paulo nesse contexto aqui? É simples. Ao invés de criticar, fofocar, maldizer a liderança da igreja, eles deveriam se submeter de modo bíblico ao pastoreio da liderança, pois este é o único modo de haver paz entre todos dentro da igreja. Olha que coisa linda isso aqui, irmãos. Irmãos, isso aqui é fato. Quando uma igreja ela existe nela um grupo de insubordinados, né, isso vai contaminar toda a igreja, então vai deixar de ter paz, vai gerar facções. A igreja de Corinto, eu sou de Paulo, eu sou de Cristo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Então, grupos extremistas, né, ali na igreja, né, e Paulo fala, olha, vocês são carnais. Vocês são carnais. Quem é Paulo? Quem é Cristo? Quem é Cefas? Quem foi que morreu? Foi eles que morreram por vocês ou foi Cristo? Facções, submissão com a liderança. Irmãos, quando isso acontece, né, qual é a causa disso? Guerra dentro da igreja. Vai ter divisão, vai ter separação, não vai haver paz. E quando é que há paz? Quando conscientemente e com maturidade a gente observa, né, a liderança, se ela é bíblica, e se submete a ela de uma forma, né, saudável e bíblica. Saudável e bíblica. Segunda lição que esse texto nos ensina, está no verso 14. Exortamo-vos também, ele vai acrescentar mais coisas aqui, irmãos, a que admoesteis. Então, a gente já falou lá em cima que trabalhar presidia de admoestar. Então, ele vai exortar mais uma vez aqui a liderança para que ela admoeste os insubmissos, consolei os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Papel, caráter de uma liderança cristã. Claríssimo aqui. Claríssimo aqui. Ele vai admoestar, ele vai consolar, ele vai amparar e vai ser longânimos com todos. Papel da liderança, caráter da liderança, daqueles que são chamados e vocacionados pelo Senhor. Então, a necessidade de disciplinar a igreja é imperativa. É imperativo, irmão. Nós carecemos disso. Após instruir os que viviam de forma desordenada, para que amassem e respeitassem a liderança da igreja, Paulo agora vai instruir a igreja quanto à disciplina. O verso 14 mostra 3 grupos distintos de irmãos na igreja que precisavam de disciplina por parte da liderança. Deve chamar a nossa atenção que Paulo chama essas pessoas de irmãos.
Olha que coisa interessante. Ele não é que exclui nenhum deles. Olha, manda embora. Manda para outra igreja, manda fazer outra coisa. Não. Ele considera aqui irmãos, os insubmissos, os desanimados e os fracos. Irmãos, isso aqui é a cara da nossa igreja. A cara da nossa igreja. Eu não falo nem tanto aqui dos insubmissos, mas dos desanimados e fracos. É muito comum isso aqui. Não só na nossa igreja, mas também em qualquer igreja. E também aparecem os insubmissos, que são difíceis de se dobrarem à liderança. Estão sempre provocando algum atrito, alguma tensão. Mas são nossos irmãos. E tem que ser admoestados. A instrução de Paulo à igreja tem caráter disciplinar. Paulo divide o peso da carga sobre o líder e partilha de forma ordenada a igreja para que a liderança da igreja tome providências quanto a esses grupos. Eles não podem ficar da mesma forma como estão. Então vejamos quais são esses 3 grupos aqui, irmãos. Primeiro, os insubmissos. Quem são esses? São aqueles que perdem o passo na caminhada, saem da fileira dos que estão caminhando na fé e não se submetem à liderança da igreja. São os fanáticos, os intrometidos e os ociosos. Eles não trabalham e não se portam com dignidade. Para a igreja, Paulo diz, admoestem, instruam na conduta correta da vida cristã, corrijam a má conduta, sendo pacientes. Caminhem 2 milhas com eles, perdoem 7 vezes, até que cheguem à maturidade. Simples assim. Não podemos escolher esses irmãos, mas temos que admoestá-los, chamá-los, porque Deus morreu por eles. O segundo grupo, os desanimados. No contexto da carta, podem ser aqueles que estão com a vida espiritual apagada devido ao desafio da vida cristã naquele contexto, que não era fácil. Contexto de perseguição, contexto de pressão, de pouquíssimas facilidades nas coisas. Isso desanima muitos. Desanima muitos. Irmãos, a vida cristã é um desafio, um sacrifício para muita gente. E muita gente na caminhada se desestimula, se desanima, porque realmente elas não conseguem observar e ver a luz no final do túnel. E não conseguem discernir que essas circunstâncias são colocadas por Deus para provar a fé e fortalecer a fé do irmão. Então as pessoas perdem o prumo, se desanimam. Qualquer obstáculozinho, elas se entregam. E precisam, o Paulo fala o que aqui com os desanimados? Ele fala aqui que consolei os desanimados, consolar, trazer para junto, consolar na doutrina, na fé, nas promessas de Deus. Irmãos, o desânimo hoje, em nosso contexto, é algo que tem assim, irmãos, afetado muito a igreja. Porque a gente trabalha 24 horas por dia, praticamente isso. A gente cansa com o nosso trabalho diário. Você chega em casa exausto. Você não tem tempo de orar, você não tem tempo de ler a palavra, porque a vida começa a te exigir demais. E você perde, e você é levado por essa rotina, por essas circunstâncias, e você, quando fala que tem que ir para a igreja, você, nossa, eu estou exausto, eu estou super cansado, estou muito desanimado para ir. E acontece isso com muita gente. Muita gente. Para dar conta da manutenção da família, da vida pessoal. As pessoas estão trabalhando demais da conta. Mas olha, qual é o meu conselho para isso? Primeiro, você tem que ter fé que Deus é que lhe sustenta. Não é o seu desempenho profissional que lhe sustenta. É Deus que lhe sustenta. É Deus que lhe mantém.
Então, sabe, confia no Senhor nesse contexto aí. Confia no Senhor, né, e realmente saiba, né, santificar o domingo. Não é? Saiba o trabalho de segunda a sexta, não é? Mas domingo, irmãos, é o dia de descanso. Vem para a igreja, vem ouvir a palavra do Senhor. Não é? Saiba também ter na sua agenda um tempo de oração diário. Senhor, hoje eu vou trabalhar, eu não sei o que eu vou enfrentar, o desafio é grande, né? Essa relação pessoal, ela é uma relação tensa, né? Porque as pessoas são diferentes, pensam diferentes, têm temperamento diferente, e às vezes os atritos acontecem assim, a troco de nada, e, sabe, me ajuda a viver, a saber administrar isso, né, com graça, não me desgastar tanto na minha relação do meu trabalho, dentro de casa, com meus filhos, com meu esposo, né? Porque isso desanima mesmo a gente, se a gente não se posicionar diante do Senhor, aí, pedindo oração, pedindo ajuda, né? E crendo que o Senhor, né, nos capacita para isso e nos ajuda para isso. Né? São os irmãos que estão desatentos quanto às promessas de Deus para a vida deles, esqueceram. Né? Esqueceram disso aí. Né? E por se esquecerem da promessa de Deus, né, eles começam a ser inseguros com relação à manutenção da sua vida, dos seus propósitos, né? E começam a depender mais do seu esforço do que de Deus. São irmãos que perderam a consciência de que Deus os chamou para serem luz do mundo. São aqueles que têm dificuldades, né, de vigiar na vida cristã, no seu dia a dia. Esses são desanimados. Qualquer coisa desanima. São aqueles também que têm tensões dentro da igreja, com um, com o outro. Isso desanima. Tem tensão com a liderança, também, como aqui os submissos, isso também desanima. Irmãos, a gente tem que estar atento a isso aqui. E o nosso papel é consolar esses irmãos. Não é deixá-los para lá. Não, vamos consolá-los. Vem para a igreja, né? Vamos caminhar junto, vamos estar junto aí, né? Orando um pelos outros. Né? Vem para a igreja, vem para a reunião de oração. Né? Traz aqui o seu pedido, as suas lutas. Né? Vamos estar orando aí, né? Buscando do Senhor, não é? O consolo. Paulo instrui aqui, consolai-os. Mas como é que nós vamos consolar esses irmãos? Colocando para ele, revelando para ele, ensinando as promessas do Senhor. Porque é o Senhor que vai reanimá-los. É o Senhor que vai reanimá-los por meio da sua palavra, por meio da sua graça, da sua misericórdia, da sua compaixão. Né? Ele fala aqui também dos fracos, os fracos. Né? Quem são os fracos? No contexto aqui, irmãos, os fracos são aqueles que têm tendências para a imoralidade. São os fracos na fé, que caem por qualquer coisa. Não é? São também aqueles que eram imaturos na fé, imaturos quanto aos desafios da vida cristã, imaturos quanto às provas e às provações do Senhor, imaturos para perceber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas elas, sem exceção, irmãos. A gente esqueceu disso, a gente esquece disso. Não, mas isso não pode estar acontecendo comigo. Pode. Isso vai cooperar para o seu bem. Irmãos, Deus, Ele é um Deus soberano sobre todas as coisas e sobre a nossa vida. Ele tem um controle e o governo da nossa vida. Não há acaso para os crentes. Não há acaso, irmãos. Há fatos, circunstâncias que Deus coloca por sua soberania, para que nós cresçamos e amadureçamos nele. Esse é o ponto. Irmãos, se nós não cremos que Deus é soberano sobre a nossa vida, irmãos, a gente vai se perder. A gente não entendeu o Evangelho, a gente não entregou a nossa vida para Cristo. A gente ou tomou de volta, porque nós queremos controlar a nossa vida. Mas o Senhor é soberano na sua vida. Todas as circunstâncias têm a mão do Senhor. Todas elas, sem exceção. Tem a mão do Senhor. Ali tem propósitos.
para que nós cresçamos no conhecimento do Senhor e para dependermos dEle, totalmente dEle. Totalmente dEle. Então, os fracos, irmãos, existem. Nós somos fracos. Eu sou fraco nesse contexto. Sou muito fragilizado com as circunstâncias muitas vezes. Tem uns que me pegam assim, que me derrubam mesmo. Eu não consigo. Eu tenho que dizer, Senhor, não tenho fé para ir adiante. Essa circunstância me derrubou. Eu estou sem fé, eu não estou crendo no Senhor que eu vou sair dela. Isso acontece comigo, irmãos. E graças a Deus que eu posso chegar a Deus dessa forma. Ele não vai me rejeitar nessa minha fragilidade. Eu digo, Senhor, dá-me fé para crer e não esmorecer e não continuar no estado que eu estou. Eu estou profundamente fragilizado, não é, com essa situação. Eu não consigo reagir a ela. Então eu vou me colocar diante de Deus dessa forma, pedindo que Deus intervenha, me ajude, me levante e me reanime. Irmãos, todas as vezes que isso acontece e que eu me posiciono diante de Deus dessa forma, Deus sempre escuta o meu clamor. Sempre. Sempre escuta. Ele vem em socorro. Ele vem no amparo. Ele vem no amparo. E isso chega de surpresa. Eu não espero. De repente acontece. Eu digo, nossa. Há uns 20 dias atrás, né, aqui é um fato que aconteceu comigo, o teto da minha casa caiu uma parte do teto, né, lá de casa. Lá em casa tem uma lareira de ferro e tem uma tubulação. Acho que a tubulação a gente começou a usar, a tubulação esquentou, é teto de PVC, ele deve ter aquecido, né, e deve ter quebrou, arriou. E eu peguei a escada, eu estava em casa sozinho, peguei a escada, vou colocar esse teto no lugar. Subi na escada, fiquei no último degrau, e botei essa mão na parede, e com essa aqui eu estava encaixando a parte que caiu. Irmãos, eu me desequilibrei. E eu bati com a cabeça com isso aqui, ó, em cima da lareira. Que quebrou o pé da lareira, da queda que eu levei. Uma queda assim, violentíssima. Eu fiquei no chão assim, eu não sabia o que tinha acontecido. Cabeça zonza demais, né? E digo, Senhor, me ajuda aqui a me levantar. Eu não sei se eu quebrei perna, braço, foi uma queda assim muito grande. Né? E o Senhor me consolou ali. Eu fiquei no chão, depois me levantei, fui para o quarto, me deitei na cama, né? A cabeça estava doendo demais. E fiquei ali quieto, parado, orando a Deus, né? E louvando a Deus, né? Pelo seu livramento, pelo seu consolo, né? De ter me socorrido daquela queda ali, né? daquela situação, completamente fragilizado ali, por causa de uma queda. Mas o que eu quero colocar aqui, irmãos, que Deus ouviu a minha oração. O meu clamor de socorro. É isso, irmãos. Na nossa fraqueza, a gente não tem que correr para A, para B, para C, não. Seja sincero diante do Senhor. E diga, eu não tenho fé para isso. Minha fé é pouca demais, eu não tenho fé para isso. Ajuda na minha pequena fé. Sinceridade com o Senhor. E espera que o Senhor vai socorrer, vai nos ajudar. Não é? Irmãos, e Paulo diz aqui no finalzinho, sejais longânimos para com todos. A longanimidade para com toda a igreja. Irmãos, a igreja não é perfeita. Ninguém aqui é perfeito. E eu não posso exigir de vocês perfeição, quando eu mesmo não sou perfeito. Então, a nossa relação aqui é uma relação de longanimidade, reconhecendo os valores de Cristo no coração dos irmãos, na vida dos irmãos, e caminhando com ele dessa forma, vendo as virtudes. Vendo as virtudes. E aquele que precisa ser corrigido, você vai, chama na conversa de pé de orelha e conversa com ele.
mas sempre com longanimidade. Ser longânimo. Porque se Deus é longânimo para comigo, com a minha fraqueza, com o meu pecado, com a minha insubmissão, por que eu não sou longânimo para com meus irmãos? Eu tenho que ser ali, não é, um carrasco. Né? Não. Temos que ser longânimos. É a chamada de Paulo aqui, ele fecha aqui de uma forma muito graciosa aqui. Longanimidade para com todos. Quem com todos? Com os insubmissos, com os fracos, não é? E com os desanimados. Tem longanimidade, caminham com esse povo, caminham com eles. Revelando a Cristo o Evangelho, a graça do Senhor sobre eles. Né? Isso aqui me encanta nesse, como Paulo fecha aqui esse verso 14 aqui. Irmãos, conclusão da nossa exposição de hoje. Né? A caminhada cristã, irmãos, é para todo eleito chamado por Deus. Ninguém nasceu pronto para falar, para comer, para andar, para trabalhar, para ser pai, para ser mãe e para ser cristão. Ninguém nasceu pronto para isso. Deus chama a sua igreja para ser a noiva de Cristo. E isto Ele fará. Ele nos transforma segundo os seus propósitos. O que nos cabe é crer que Deus está nos transformando em pessoas melhores, usando sua igreja para isso. Usando os irmãos para isso. É na igreja onde aprendemos a respeitar as pessoas, nossos líderes e nossos irmãos. É na igreja onde amadurecemos na vida cristã. É na igreja onde aprendemos a amar o que não gostamos. É na igreja onde a nossa vida é moldada com a vida dos outros irmãos. É na igreja que aprendo a ser humilde e me humilho perante meus irmãos. É na igreja que me desarmo, tiro minhas máscaras, sou o que sou para que Deus me transforme na imagem de Cristo. É na igreja que sou amparado, animado, consolado, disciplinado e exortado. Isso é graça, irmãos. Isso é a igreja do Senhor, o corpo de Cristo. O corpo de Cristo. Como eu falei aqui, ninguém nasceu pronto. Nós estamos caminhando, irmãos. Aprendendo a andar como cristãos, aprendendo de Deus, aprendendo a ser fiel, a ter fé, aprendendo a amar Jesus Cristo, os irmãos. Né? Estamos aprendendo. Estamos sendo instruídos por Deus pela sua palavra. Isso é gracioso demais. Isso é o pastoreio do Senhor e o pastoreio da igreja. Algumas aplicações para a nossa vida prática, irmãos. Tenha uma vida de fé, amor e esperança, honrando seus líderes. Viva como filho da luz até o dia do Senhor. Trabalhe como filho do dia para a glória de Deus. Não seja displicente, negligente, preguiçoso para com Deus. Tenha Deus sempre no topo da sua agenda. Sempre. Não deixe sua profissão e lazer tomar o lugar de Deus. Não faça do domingo um dia qualquer. Lembre-se que o Senhor o tirou da escravidão, do jugo do pecado, e estabeleceu um dia para você se lembrar disso e adorá-lo. Ame o Senhor, porque Ele nos destinou para a salvação, irmãos. Seja sóbrio e vigilante até o dia do Senhor. Leia, estude, medite em sua palavra. Abra sua palavra, sua Bíblia. Não é? Faça isso. Se você não tem tempo, não é? A gente sempre envia uma devocionalzinha rápida de 3 minutos. Né? São boas devocionais. Moreira também coloca isso, para a igreja. Pare para escutar aquilo ali, ore junto com o pastor, leia os textos que Moreira manda também, ore ao Senhor em cima daqueles textos. Isso é bom, isso faz parte, não é? Lembre-se, ninguém sabe a época e a data do dia do Senhor. Não se deixe enganar pelos falsos mestres, pelos falsos pastores. Como filho da luz,
recebamos as admoestações, consolo e amparo da liderança em consideração e amor a esses irmãos. Que Deus nos abençoe, irmão, e nos fortaleça a caminharmos na espera de Cristo, vivendo um cristianismo alegre, saudável e bonito. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Ó Deus, obrigado pela Tua palavra, Senhor, tão graciosa que nos acolhe aqui hoje, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a crescer no Senhor, a ver, a entender o valor da Tua igreja, Senhor, do Teu corpo, a nos submetermos ao Senhorio de Cristo, Pai, aos Seus propósitos, à Sua palavra, a nos submetermos, Senhor, à liderança da igreja, onde ela é fiel à Tua Escritura. Ó Deus, obrigado, Senhor, por quem Tu és. Somos-te gratos, Senhor, pelo Teu Espírito que habita em nós. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do Pai e que as doces consolações do Espírito Santo esteja com essa igreja, com todo o povo de Deus espalhado sobre essa terra, até a volta de Cristo. Vem, Senhor, vem buscar a Tua igreja. Amém.